Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Amém, igreja? Muito bem. Você crê na palavra de Deus? O livro de Reis é um livro histórico, traz fatos reais da vida de Israel e o que aconteceu na dinastia com os descendentes de Davi. Joás é um descendente de Davi. E ele foi coroado com 7 anos de idade. E quando ele foi coroado aos 7 anos de idade, tinha como patrono um sacerdote, um homem de Deus, chamado Joiada, que além de salvar o Joás da morte quando ele era bebê, o criou também na palavra do Senhor. E quando Joás foi coroado rei com 7 anos de idade, o sacerdote Joiada fez um concerto com toda a nação e com o rei perante o Senhor, um concerto com Deus. Então, aqui nós vamos ver a continuidade na vida de Joás, o rei Joás, e nós vamos ver coisas terríveis acontecendo com ele agora. E nós vamos ter que aprender com a vida de Joás, porque tudo que está na Bíblia é para o nosso ensinamento, é para o nosso exemplo. Os homens que erraram, e a Bíblia não esconde os seus erros, servem de exemplo para que a gente não faça igual e ainda descubra o que desagrada a Deus. Amém? Você está disposto, está disposta a ouvir a palavra de Deus? Veja, Deus quer falar com você. Deus quer falar. Você pode ficar indiferente, mas Jesus dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você quer ouvir? Ouvir e obedecer? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a Brasilândia já deu para o Senhor Jesus. Mas vamos aplaudir muito, igreja. Vamos aplaudir. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, continua aplaudindo e glorificando. Faz esse glória sair de dentro das tuas entranhas. Olhe para o alto, aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, porque este povo entende que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Então recebe, meu Deus, o louvor da tua igreja. Pessoas que estão te aplaudindo pela rádio, pessoas que estão te glorificando através da rádio. Onde tiver alguém te exaltando, meu Deus, derrame a tua bênção agora. Derrame a tua bênção sobre cada vida aqui presente. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem e toma o meu lugar. Use a minha boca agora. Fale através dos meus lábios. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Quem tiver lugar, senta. Quem não tem lugar, não fique triste. Fica de pé que nem eu. Vou ficar de pé até o fim. E é bênção, viu? Aliás, Deus quer que você tenha uma perna bem forte para um dia fazer o trabalho que a gente faz. Pastor da Paz e Vida parece cavalo. Sabe que cavalo dorme de pé, né? Cavalo não deita para dormir. Os pastores da Paz e Vida, se a gente falar para ele, fica de pé aqui e não se mexa, amanhã eu volto. No dia seguinte você volta, ele está de pé ali. Sabia disso? Porque faz a obra de Deus. Então, você vai ficar de pé só um pouquinho, tá? Muito bem. O sacerdote Joiada foi usado por Deus
para restaurar a nação de Israel que estava corrompida pela idolatria, adorando um falso Deus chamado Baal. E o sacerdote Joiada, quando ele viu uma rainha usurpadora chamada Atália, que estava tomando o poder e matando os descendentes de Davi, ele com a esposa pegaram um bebezinho chamado Joás, que era descendente de Davi, e o esconderam no templo. E depois da matança dos descendentes de Davi, que tinham sangue real e direito ao trono, aquela Atália ficou no poder durante 6 anos, mas depois ela caiu, foi assassinada, recebeu o que merecia, porque ela era uma assassina, e quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Joás, o pequeno Joás, com 7 anos de idade, foi coroado rei em Israel. E ele tem junto dele um homem de Deus, o sacerdote Joiada. E o versículo que nós lemos aqui, o versículo 2, nos mostra o seguinte: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Quer dizer que o jovem Joás, que teve a vida salva da morte quando era bebezinho, e que teve, podemos dizer, um padrasto, como o sacerdote Joiada, que foi para ele um verdadeiro pai, que o criou no caminho do Senhor, que viu aquele moço crescer. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, o Joás era uma bênção, porque ele tinha um bom pastor, ele tinha um bom orientador. E Israel fez aquele concerto com Deus, através do sacerdote Joiada, e eles renunciaram o falso Deus Baal, quebraram todas as imagens de Baal, mas não fizeram uma limpeza completa. Eles não restauraram Israel perfeitamente, porque o versículo 3 diz que foi tudo bem, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas tão somente, olha só, tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Quer dizer, as pessoas, mesmo para adorar a Deus, praticavam um costume que não era bíblico, de ir fazer sacrifícios nos bosques, nos lugares altos. Lugares que também eram frequentados por pessoas que faziam trabalhos ocultos nos altos e que queimavam incenso para Baal, para deuses estranhos. Então, ao invés deles fazerem uma limpeza total em Israel, dizendo: olha gente, esse negócio de ir lá no bosque, no lugar alto, sacrificar e ficar ali queimando incenso no lugar alto, onde os pagãos também frequentam, onde os ímpios também frequentam, onde os bruxos também frequentam, nós temos que parar com isso. E, no entanto, eles não fizeram desta maneira. E parece que era uma coisa pequena, pela própria leitura do versículo. Olha só, tão somente, quer dizer, só isso. Fez tudo que era reto, tudo que era bom aos olhos do Senhor, mas tão somente não se tirou os lugares altos, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, mas tão somente isso. O que é isso daí comparado com a reforma que nós fizemos em Israel? Deixando Baal, anunciando o culto ao verdadeiro Deus. Isso daí não é nada. Quem quer ir lá no bosque, no alto, no monte, sacrificar, queimar incenso, é uma minoria. Deixa. Olha só, parecia uma coisa sem importância. Então, Joás, o jovem rei, quando se torna um moço, eu acredito que com uns 20 anos de idade, ele está de uma tal maneira adorando a Deus, o verdadeiro Deus, que ele olha para o templo do Senhor, para a casa do Senhor, o templo que Salomão tinha construído, e ele fica triste. Andando pelo templo, ele olha e vê rachaduras na parede. Ele vê fendas na parede, fendas no muro, brechas. Ele fica triste. Poxa, parece que o templo do Senhor está abandonado. Esse templo aqui que foi tão glorioso, tão bonito, poxa, está precisando de reparos.
Eu já sei, eu sou o rei. Eu quero que a casa do Senhor seja totalmente reformada, bem arrumada, o melhor para o nosso Deus. Então ele chamou os sacerdotes, porque o Joiada já estava velho, e deu a ordem: olha, vocês peguem todo o dinheiro que o povo trouxer para o templo, e vocês apliquem nos reparos do templo. Vamos fechar as fendas e as brechas, vamos corrigir os muros e as paredes onde estão faltando pedras, e vamos restaurar tudo para a casa do Senhor ficar bem bonita. Os sacerdotes receberam essa ordem e começaram a falar para o povo: tragam dinheiro porque nós vamos reformar. E o povo começou a trazer, mas não trazia o suficiente, porque o coração dos sacerdotes não estava sendo sincero, então Deus não estava abençoando. E olha só, você vê aqui que o povo não estava cooperando e os sacerdotes ao mesmo tempo recebendo o dinheiro e não fazendo o que o rei tinha mandado. Você vê aqui no versículo 6, eu estou no segundo livro de Reis, capítulo 12, verso 6. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, quer dizer, Joás está com quantos anos então? Ele começou a reinar com 7. 23 anos de reinado, ele está com 30 anos, está certo? Ele está com 30 anos. Olha só, sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa do Senhor. Quanto tempo eles ficaram recebendo o dinheiro do povo e não fizeram as reformas? Não fizeram o que era necessário. Joás, com 30 anos, como rei, ele ficou chateado. Ele chamou os sacerdotes e falou: olha aqui, parem de pedir agora dinheiro para o povo. Eles ficaram anos pedindo dinheiro e não fizeram a reforma que era necessária. Então agora vocês peguem do dinheiro que tem e façam a restauração do templo do Senhor. Você vê que Joás, ele está pegando no pé, ele está temente a Deus, ele quer que a coisa seja feita. Por quê? Porque o sacerdote Joiada, que o criou desde pequeno, colocou nele o amor pelas coisas de Deus, o zelo pela casa do Senhor. E ele quer ver os sacerdotes fazendo a coisa direito, e ele é o rei. Olha, não peçam mais dinheiro para o povo, agora vocês usem do dinheiro que já foi arrecadado e façam as reformas que eu mandei. Não peçam mais dinheiro para o povo. Versículo 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E olha o versículo 8, olha só, ordem do rei, hein? Foi dada. Os sacerdotes ouviram. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Olha só, os sacerdotes ficaram revoltados. Esse rei nos proibiu de continuar pedindo dinheiro para o povo. Mas quer que a gente use o nosso dinheiro agora para fazer a obra de Deus? Nós vamos fazer o que o rei mandou. Nós não vamos mais pedir dinheiro para o povo, mas também não vamos fazer nenhuma reforma, tá? Você viu como os sacerdotes estavam corrompidos? Eles estavam amando o dinheiro ao invés de amar a obra de Deus. Ficaram anos arrecadando do povo e não fizeram nada. E quando receberam a ordem para parar de pedir dinheiro para o povo, e usem do que vocês já arrecadaram, eles consentiram em não pedir mais dinheiro para o povo, mas também entre eles combinaram de não fazer absolutamente nada. Você sabe o que é isso? Amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Quando um homem, um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus, começa a pensar no dinheiro como um meio para ele e não como um meio para a obra, então Deus para de abençoar.
E a obra vai ficando largada, e você não pense que os sacerdotes, por causa disso, estão melhorando de vida, porque eles não estão mais recebendo o dinheiro do povo. E estão gastando do que possuem, mas não para fazer a obra, mas em deleite próprio. E Deus não concorda com isso. Quando você vê na parábola dos talentos, onde um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento, a ordem era negociar os talentos, mas teve um que enterrou no chão. E quando o Senhor voltou e fez a conta com os servos, eu te dei 5, quantos você tem? Negociei como o Senhor mandou, ganhei mais 5. Ô servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E você, te dei 2, o que você fez com os 2 talentos? Negociei como o Senhor mandou, o Senhor é o rei, e eu consegui ganhar mais 2. Ô servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E você, que eu te dei 1 talento, o que você fez? Eu enterrei, porque eu fiquei com medo de fazer um mau negócio e perder. E eu sei que o Senhor é um homem muito rigoroso, que o Senhor ajunta onde não espalhou e colhe onde não semeou. E eu, atemorizado, escondi o meu talento na terra. Aqui tens o que é teu. O rei falou para aquele mau servo, servo mau e negligente, sabendo que eu até ajunto onde não espalhei, e eu colho onde eu não plantei, não devias tu ter pego o meu dinheiro e dado para os banqueiros, para que quando eu viesse e recebesse o meu com juros? Pegue o talento desse mau servo e dê para aquele que tem 10. Aí os servos do rei disseram, mas Senhor, ele já tem 10. E o rei disse, ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Quer dizer que é bíblico tirar de quem não está usando e dar para quem está usando. Às vezes eu vejo, sem querer falar mal, não vou mencionar ninguém, mas acontece muito, sacerdotes que vão e abrem conta de poupança, pastores que abrem conta de aplicação para a igreja e arrecada, e o dinheiro está lá no banco, está aplicado, está na poupança, e a igreja não faz nada, não multiplica, não abre novas igrejas, não faz programa de rádio, não investe em literatura, não faz nada. E a igreja está lá rica de dinheiro e o povo pobre. A igreja miserável, o trabalho não cresce. É bíblico, irmãos. Às vezes a pessoa está dando oferta e dízimo ali anos e anos naquela igreja que não sai daquilo. Opa! Que negócio é esse? O reino de Deus exige resultado. Pastor, a igreja que eu frequento, o pastor pega a arrecadação e deposita tudo no banco. Então eles já têm bastante guardado no banco. O dinheiro precisa ser colocado na casa do Senhor, na obra de Deus, não é no banco. Por isso que o rei Joás falou para os sacerdotes, não peçam mais nada para o povo, usem do dinheiro que já tem. Quer dizer que tem que usar na obra de Deus, veja você. Mas os sacerdotes não quiseram fazer isso e também não pediram para o povo e também não fizeram as reformas. Olha só, agindo contra a ordem do rei. Você está entendendo isso? Para aqueles sacerdotes, a obra de Deus não estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar vinha a família deles. A igreja, deixa para lá. Mesmo com ordem, mesmo com recursos, não vou mexer não, que você vai gastar muito dinheiro. Faziam desse jeito. Então, os sacerdotes já estavam corrompidos, mas Joás está firme. O rei Joás está firme. Aí ele comentou com o sacerdote Joiada, que já estava velho. Praticamente o pai dele na fé. Praticamente um pai também carnal, porque criou ele desde bebezinho. Veja só, sacerdote Joiada. Arrecadaram do povo e não fazem nada. Isso está muito mal, isso não pode continuar. Aí o sacerdote Joiada, que era um homem temente a Deus, um homem de Deus, disse para o rei Joás, deixa que eu vou resolver esse problema. E olha aqui, daqui para baixo você vai acompanhar. Versículo 9. Porém o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor.
Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Então o sacerdote Joiada resolveu o problema de uma maneira bem simples. O dinheiro não vai ser dado na mão do sacerdote. O dinheiro vai ser colocado na arca. E aí, quando a arca estava cheia, vinha o tesoureiro do rei e contava o que estava na arca. Esse costume de colocar o dinheiro na arca foi criado pelo sacerdote Joiada, para que o dinheiro fosse exclusivamente colocado na obra de Deus, para que o dinheiro fosse contabilizado, contado. E esse costume permaneceu até a época de Jesus Cristo. Quando você vê ali no Evangelho de Lucas, é bom você ver, para aprender. Quando você vê ali no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que Jesus estava dentro desse templo. Agora esse templo tinha sido ampliado por Herodes, tinha se tornado um templo mais suntuoso, luxuoso. Um dia Jesus estava lá dentro daquele mesmo templo, séculos depois, 800 anos depois. E olha só, Lucas capítulo 21, Lucas 21. E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Está vendo? Então, na época de Jesus, ainda continuava mantendo o costume que foi criado pelo sacerdote Joiada, que era uma arca com um buraco na tampa para colocar ali o dinheiro ser contabilizado e utilizado na obra. Na época de Jesus estava assim. Não continuou assim porque o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da nossa era. O general Tito invadiu Jerusalém, o general romano Tito, e incendiou a cidade e queimou o templo e destruiu tudo. Destruiu tudo que tinha lá. Mas até a época de Jesus, a ideia do sacerdote Joiada, que foi a solução para o problema, continuava sendo aplicada. Muito bem. Então, muito dinheiro entrou e a obra foi feita. O rei Joás ficou contente. O que você está vendo até aí? Que Joás, apesar de jovem, é uma bênção. Que ele está, inclusive, cuidando da casa de Deus. Mas o que foi que nós lemos no versículo 2? E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ao invés de Joás ser fiel a Deus até o fim, ele foi fiel a Deus enquanto Joiada vivia. Olha só. Na verdade, ele não estava servindo a Deus, ele estava servindo o homem, ainda que Joiada fosse um homem de Deus. Mas ele era fiel, reto e fazia o que era bom aos olhos do Senhor, enquanto Joiada estava vivo, mas ninguém vive para sempre. E o sacerdote Joiada, um homem de Deus sincero, trabalhador, honesto, morreu. As pessoas morrem. Vamos ver aqui no segundo livro de Crônicas, porque no livro de Reis não continua essa história, não mostra, não fala da morte do sacerdote Joiada, mas o segundo livro de Crônicas fala. Então lá no capítulo 24, versículo 15, a gente vai ver a continuação. O que foi que aconteceu? Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, verso 15. Acharam? Está escrito assim: e envelheceu Joiada, sacerdote Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. O sacerdote Joiada viveu muito, mas morreu. Ninguém vive para sempre. E a vida espiritual de Joás era apoiada em Joiada, ao invés de ser apoiada em Deus. Está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? As pessoas gostam do pastor João Ribe, gostam do pastor Joaquim Neto, gostam do pastor Sérgio. E às vezes muda o pastor da igreja, um morre, agora não vou mais para a igreja. Porque a pessoa não está servindo a Deus, ela ainda não compreendeu que o compromisso dela não é com o sacerdote.
O compromisso da pessoa é com Deus. Mudou o pastor da igreja, não vou mais. Muita gente faz assim, não é só na Paz e Vida, não. Em todas as denominações. Eu gostava tanto daquele pastor, mas agora veio um aqui que eu não gosto. Não vou mais na tal igreja. Não é só na Paz e Vida, não, em várias. A Paz e Vida, uma ou outra só acontece, porque graças a Deus, os nossos pastores são uma bênção. Mas pelos nossos pastores serem uma bênção, o povo se apega muitas vezes com o homem, lógico. Mas a mudança acontece. A mudança acontece. E a pessoa tem que estar apegada com Deus. E Joás não estava. Quando o sacerdote Joiada morreu com 130 anos, olha o que aconteceu. Versículo 17. Estou no segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Olha só, no versículo 18, você vê que pessoas que serviam a Baal e a outros deuses falsos, que adoravam imagens de escultura, coisas que Deus proíbe, esses príncipes de Judá chegaram lá em Joás, adularam um pouquinho, se inclinaram diante dele e influenciaram a cabeça daquele jovem, que a cabeça dele era muito fraca. Ele era altamente influenciável, ele não tinha uma personalidade, uma fé firme. Ele era um menino, levado em roda por todo o vento de doutrina. Fizeram a cabeça dele. O que ele fez? Se desviou da casa do Senhor. E ao invés de adorar a Deus na casa do Senhor, começou a ir nos bosques, nos lugares altos. Então você vê, voltando lá para 2 Crônicas, capítulo 12, verso 3, o que nós lemos ali? Que tão somente não se tiraram os lugares altos, porque continuavam sacrificando nos lugares altos e queimando incenso ali. Então aquele negocinho que parecia nada perto da reforma brutal que eles fizeram no país, a reforma religiosa, a restauração do culto ao verdadeiro Deus, mas deixaram uma coisinha que o diabo usou agora como laço na vida de Joás. Uma coisinha de nada. E Joás vai se desviar e vai começar a ir para os lugares altos e para os bosques para queimar incenso e fazer sacrifícios às imagens de escultura. Se tornou idólatra, tendo durante um bom tempo da sua vida servido a Deus. Então, quando eu falo para você, meu amado, minha amada, você fez um concerto com o Senhor, um concerto com Deus, de servir a Deus e ser povo do Senhor até o fim. Deus, Ele quer exclusividade de você. Deus, Ele quer adoração exclusiva e Ele não divide a adoração dEle com imagens de escultura, e Ele não dá a glória dEle para as imagens de escultura, para os ídolos. A pessoa fala, eu me converti, agora eu leio o Evangelho, eu vou para a igreja, me batizei nas águas, mas ela tem na casa dela um santinho de nada. Não, mas eu nem ligo para aquele santinho. Tão somente você deixou aquilo. E aquilo o diabo vai usar como laço contra a tua vida, porque a Bíblia diz que os demônios se escondem atrás dos ídolos. O diabo vai usar aquilo de laço para a tua vida. Não dá para você fazer uma reforma espiritual, uma conversão parcial. Não, eu acredito muito em Deus. Eu recebi Jesus como Salvador. Me batizei nas águas. Estou frequentando uma igreja cristã agora. Mas eu ainda rezo para Maria, porque eu sou devoto. Eu ainda rezo para Tadeu, porque eu acho que ele é um protetor bom. Eu ainda peço para Expedito que me ajude com alguma graça. Ajuda de onde vier boa, não é? Isso é um laço do diabo. E olha só o que aconteceu quando Joás se desviou, seguindo conversa dos outros, ficando grávido pelo ouvido. Olha só. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque aos ídolos.
As imagens que estavam no bosque e aos ídolos. Eles começaram a achar que os ídolos tinham algum poder. Começaram a reverenciar ídolos. Começaram a queimar incenso para os ídolos. Começaram a queimar velas para os ídolos. Olha aqui, ó. E veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. É uma culpa, amados. Diante de Deus a pessoa está culpada. Ah, pastor, mas eu já mudei tanta coisa na minha vida. É só um santinho que eu tenho lá em casa que eu nem dou bola. Aquilo é laço do diabo. Você tem que fazer uma reforma, uma limpeza total. Porque o diabo está escondido ali para fazer um laço contra a tua vida. E isso é uma culpa. Porque depende de você pegar aquela imagem de escultura e dar um fim nela. Porque ela não pode andar. Você não pode falar para a imagem, sai andando daqui, vai embora da minha casa. Ela tem pé, mas não anda. Ela tem ouvidos, mas não ouve. Só que você acha que aquela imagem ainda tem algum valor espiritual, que é uma coisa sagrada, quando a Bíblia diz que aquilo é uma coisa amaldiçoada. Não importa que desenho ou que escultura que tem aquela pedra ou a madeira ou o gesso, é um laço do diabo. Satanás se esconde atrás do ídolo. E é uma grande culpa aquilo onde está, ou na tua casa, ou no teu corpo, ou na pulseira, ou no pescoço. Tem gente que até tatua um ídolo na pele. Se você tem uma tatuagem dessa, vai fazer uma operação plástica e limpar a tua pele. E a pessoa que não tiver condição de fazer uma operação plástica, volta no tatuador ali e fala, ó, eu quero que agora você faça uma tatuagem riscando tudo assim em cima, tá? Risca tudo, para não dar para ver nada. Tá? Porque se você não riscar esse negócio da tua vida, você que vai ser riscado do livro da vida. Porque isso é uma grande culpa, entendeu? Olha aqui, ó. Veio a ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Deus não vai ter por inocente uma pessoa que divide a adoração dele, que é só dele, com qualquer imagem de escultura, com qualquer ídolo, seja quem for, ou quem quer que represente. Nem imagem representando Jesus, nem imagem representando qualquer pessoa. Deus não quer que a pessoa o adore através de uma visão de um ídolo, através de uma imagem, ou seja, até um quadro, uma impressão no papel. Deus não aceita. É uma grande culpa, vem grande ira sobre a pessoa. Mas olha como Deus é bom, amados. Joás se desviou. Mas o que Deus fez? O meu servo fiel, Joiada, morreu com 130 anos. Mas eu vou mandar outros profetas, outros servos, para falar a verdade com eles, para orientar o povo que isso não me agrada, para que eles se arrependam. Versículo 19, eu estou lendo 2 Crônicas 24, 19. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Nesse momento, pela rádio, nós estamos falando praticamente com o Brasil inteiro. E tem gente escutando, quer ouvir, ouça. Não quer ouvir, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Mas Deus manda alguém falar. E no momento Deus está me usando para falar isso. Porque Deus quer que a pessoa deixe a idolatria, deixe a falsa religião, a falsa adoração. Porque isso é uma grande culpa a pessoa não deixar. E Deus manda mensageiros para falar. No caso eu estou falando agora. Mas Deus levanta outros e muitos outros no Brasil estão falando a mesma coisa. Porque Deus quer que a pessoa torne para Ele. Isto é, que a pessoa se converta para Deus. Que a pessoa deixe o falso testemunho da fé, a falsa religião, e se converta para Ele de todo o coração. Mas, ouve quem quer. Aqui está escrito que Joás, o rei, nem tampouco os príncipes de Judá, ninguém quis ouvir os profetas que Deus mandou. Aí Deus falou, eu vou colocar o meu espírito sobre Zacarias. Esse Zacarias é filho do meu servo Joiada, que faleceu. Sendo ele filho de Joiada, um homem respeitado em Israel, o homem que fez a primeira reforma em Israel, sendo Zacarias filho do sacerdote Joiada, o povo vai ouvir. Porque eles não ouviram os profetas que eu mandei, não deram crédito.
Mas eu agora vou revestir o filho do sacerdote Joiada que morreu. Eu vou revestir com o meu espírito. E vou mandar ele para conversar com o povo, para o povo se arrepender e sair da idolatria e se converter a mim. Versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Olha a palavra. Se colocou acima do povo e falou da parte de Deus. Assim diz o Senhor. Deus queria que o povo ouvisse. Mas sabe qual foi a reação do rei e dos príncipes e do povo? A reação está logo em seguida aqui, ó. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Quer dizer que o rei se sentiu incomodado com o filho de Joiada, Zacarias, pregando, falando em nome do Senhor, mandando tanto o rei como os príncipes e o povo se converter e deixar a idolatria. O rei Joás falou assim: matem ele, acabem com ele. Joás falou: acabem com Zacarias. E Zacarias foi apedrejado no pátio do próprio templo. Foi morto porque estava pregando a verdadeira palavra de Deus. E olha só que crueldade. Versículo 22 diz: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Zacarias está morrendo e dizendo isso, apedrejado dentro do pátio do templo. Joás, o rei, que estava desviado, ele não se lembrou: poxa, foi o pai do Zacarias que me salvou quando eu era bebê. Quando a Atalha matou todos os descendentes do rei Davi, meus irmãos, só eu sobrevivi. Se não fosse o pai do Zacarias, eu não estava aqui hoje. Foi ele que salvou a minha vida, que ensinou tudo o que eu sei. Ele não se lembrou do benefício que recebeu. E como um verdadeiro Judas, um verdadeiro traidor, conspirou contra Zacarias e mandou que ele fosse apedrejado. Ah, mas ele está na igreja pregando. Mata ele ali mesmo. Se ele não sai dali, matem ele ali, apedrejado. E ele foi morto apedrejado. Só que quando Zacarias estava morrendo, ele disse: o Senhor está vendo e o Senhor requererá. Eu quero que você pegue aí em torno do nome de Zacarias, que está no versículo 22, e escreva o significado de Zacarias. O nome Zacarias quer dizer: o Senhor lembra. Não é por acaso que ele se chama Zacarias. O Senhor lembra. Aparentemente, Deus esqueceu. E alguém pode dizer: que Deus é esse que manda um profeta, reveste do seu espírito e deixam matar o seu profeta e não toma nenhuma providência? Não, Deus toma providência. Pode demorar 1 ano, 2 anos, e Deus pode requerer até 800 anos depois. Quando Zacarias estava morrendo, Zacarias quer dizer: Deus lembra. Zacarias disse: o Senhor está vendo e o Senhor requererá. Ele estava profetizando. A prova, você vê como Deus realmente cumpre, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 50. Você está aprendendo a palavra de Deus e eu quero que você veja como Deus é fiel. O homem apronta o que quer na terra, mas Deus não se esquece de nada. Olha aqui, ó. 800 anos depois, Jesus está falando com os descendentes daquele povo idólatra, rebelde. Jesus está falando. E Jesus sabe que ele mesmo, que não é filho de Joiada, mas filho de Deus, ele mesmo vai ser morto por falar qual é a vontade de Deus.
Ele sabe que isso vai acontecer com ele mesmo, Jesus. E Jesus então, se lembrando, porque Jesus viu o que aconteceu 800 anos atrás, como Zacarias foi morto. E ali Jesus traz a memória do povo, 800 anos depois, dizendo: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel, que foi o primeiro a ser assassinado na terra, desde o sangue de Abel, você vê que nem o do sangue de Abel ele se esqueceu, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Jesus até deu detalhe, coisa que o livro de Crônicas não deu. Ele foi morto entre o altar e o templo. Lá em Crônicas só tinha dito que ele foi morto no pátio. Você vê como Jesus estava lá? Lógico, o Espírito do Senhor está sobre Zacarias. E Zacarias naquela hora, lá, voltando agora 800 anos no passado, Zacarias ali, ele representa Jesus Cristo. Porque os outros profetas não foram ouvidos. Jesus disse: eu mandei tantos profetas para vocês e vocês nunca ouviram. Inclusive alguns vocês apedrejaram e outros mataram. E o meu Pai Celestial me mandou pessoalmente aqui na terra, porque pensou, certamente terão respeito pelo meu filho. Quer dizer que Zacarias representa Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por isso que Jesus tomou as dores aqui de Abel e Zacarias. Porque com ele mesmo vão fazer o que fizeram com Zacarias. Líderes religiosos, reis, vão conspirar contra a vida de Jesus e vão matá-lo. Porque ele está pregando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E Jesus está aqui, lembrando de Zacarias. E Zacarias, quando estava morrendo, falou: o Senhor está vendo e ele requererá. Ele vai requerer tudo isso. Olha só, cumprido 800 anos depois. Mas Joás está desviado, que está adorando imagens, ídolos, que começou tão bem. Puxa, era tão dedicado na casa do Senhor, mas quando morreu o sacerdote Joiada, ele se desviou, foi atrás dos outros. E agora mandou matar o filho do sacerdote Joiada, o homem a quem ele deve a vida. E agora, você acha que ele vai ficar impune? Além da lembrança de Jesus 800 anos depois, algo vai acontecer com Joás, porque isso não vai ficar assim. Isso não vai continuar desse jeito, não. Mas vamos ver outras coisas mais que esse Joás vai fazer. Porque você vê, ele já está desviado, já está adorando ídolos, já se tornou rebelde à palavra de Deus e agora se tornou assassino. Ele está indo de mal a pior. Agora vamos ver o que vai acontecer. Versículo seguinte diz aqui. Eu estou em Crônicas 24, 23, tá bom? E sucedeu que, no decurso de um ano depois de ele ter mandado matar Zacarias, um ano depois, que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo. Aqueles príncipes do povo que influenciaram o rei Joás foram destruídos aqui, ó. E destruíram dentre os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Quando o rei Joás viu o rei da Síria se preparando para atacá-lo, a Bíblia diz que o exército da Síria era menor do que o exército de Israel. Mas quando a pessoa está sem Deus, Deus falou: se vocês me servirem, os teus inimigos virão contra vocês por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão de vós. Mas quando vocês me deixarem, vocês irão contra o inimigo por um caminho e fugirão por 7. A situação vai se inverter. Deus disse lá no livro de Deuteronômio: quando vocês me servirem, vocês serão abençoados. Os inimigos cairão feridos diante de ti. Mas quando vocês me rejeitarem, servirem falsos deuses, ou adorarem ídolos, ou reverenciarem imagens, então até o homem mais mimoso e delicado vai parecer que tem um olho maligno contra vós. Até a mulher que tem o ar mais delicado, e tão delicada ela é, que ela nunca colocou a planta do pé sobre a terra, de tão delicada que é, quando vocês olharem para ela, ela parecerá uma mulher cruel e feroz. Olha só. Joás tem um exército maior do que o rei da Síria, está entrincheirado nos muros,
Mas ele está sem Deus. Ele olha para o exército da Síria e ele fica atemorizado. É um exército menor do que o dele. E olha o que ele faz. Ao invés de falar, meu Deus, eu pequei, eu errei, não me entregue na mão dos meus inimigos. Ao invés de ele fazer isso, ao invés de ele se arrepender, meu Deus, o que eu fiz? Por favor, me livra. Ao invés de ele se converter, ele vai fazer aliança com o homem. Vamos ver ali, voltando para o segundo livro de Reis, porque Crônicas e Reis se complementam, entendeu? Então vamos voltar para o segundo livro de Reis, capítulo 12, versículo 18. Vamos ver o que o rei Joás vai fazer agora para não ser aniquilado pelo rei da Síria, que tem um exército minúsculo perto dele. Olha aqui, ó. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ele mandou embaixadores ali falar com o rei da Síria, pare de nos atacar. Olha o que eu estou mandando para vocês, todo o tesouro que está na casa do Senhor. Ele pegou o que era de Deus, coisas que estavam sendo juntadas há 3 gerações, coisas que os seus pais já juntavam na casa do Senhor. Ele falou assim, rei da Síria, não nos ataque não, toma. Todo esse ouro e toda essa prata que estou te dando, não temos mais nada. O que ele fez? Então, perdeu totalmente o temor de Deus. Pegou as coisas santas e deu para os ímpios. Se naquele momento Joás tivesse dito, meu Deus, eu me arrependo, eu te peço perdão, a minha vida está no fundo do poço, mas eu estou arrependido, por favor me ajude. Ele não teria que ter dado nada para o rei da Síria, porque o rei da Síria iria fugir dele por 7 caminhos. Mas como ele continua rebelde a Deus, ele mostra ainda a rebeldia e a infidelidade, pegando o que é de Deus e dando para o homem. Tem coisa que é do homem, tem coisa que é de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é do homem é do homem. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pastor, como esse Joás é estúpido, não? Como ele é burro. Mas tem gente que faz como ele. Tem gente que hoje faz igual a ele. Pastor, que é isso? Nunca peguei um dinheiro da igreja para dar no bar, na pinga, no cigarro. Mas quando você deixa de dar o dízimo na casa do Senhor, porque o dízimo é santo ao Senhor. Quando você pega o que é de Deus e você gasta nos teus próprios deleites, ou mesmo que não gaste nos teus deleites, mesmo que você use muito bem para uso próprio, você está fazendo igual a Joás, está sendo infiel. Você não está respeitando as coisas sagradas. Você não está respeitando as coisas santas, o que pertence à casa do Senhor. Porque você acredite ou não, a oferta é do Senhor. Você acredite ou não, o dízimo é do Senhor. Você pode até achar que dá se quiser, mas não é teu. Porque quando levaram dinheiro lá na frente de Jesus para colocar na arca, e a viúva colocou 2 pequenas moedas, Jesus disse assim sobre as ofertas, todos deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta pobre mulher do seu sustento deu tudo o que tinha. Olha só, a oferta é de Deus. Quando você podendo ofertar, não oferta, você está fazendo igual a Joás. Está pegando o tesouro do Senhor e está dando para o mundo. Porque vai gastar no mundo esse dinheiro. Se você não dá na igreja, você vai gastar no mundo. Quando você deixa de dar o dízimo que é do Senhor, na casa do Senhor, você está atraindo grande ira sobre a tua vida. Porque você está pegando o que é da casa do Senhor e dando para o mundo. Mesmo que você use para comprar arroz e feijão. O dinheiro da casa do Senhor você não pode usar em benefício próprio. Porque esse dinheiro na tua mão é maldição. Esse dinheiro com você só vai trazer desgraça para a tua vida. E se você está zombando, achando que é brincadeira, continue agindo desse jeito. Você vai ver o que o diabo vai fazer na tua vida. Você vai ver o exército que vai te arrasar. Você vai ver o inimigo acabar com a tua vida.
como aconteceu aqui com esse moço. Moço ainda. Moço que não quer ouvir, que está zombando das coisas de Deus e escarnecendo, que não tem temor de Deus. Essa palavra é dura, é uma palavra pesada, mas Deus exerce o juízo. Demore uma semana ou demore um ano, Deus cumpre, Deus exerce juízo. Joás, esse moço aqui, que pegou as coisas de Deus e está dando para o rei da Síria, ele vai pagar caro. Isso não fica assim. O livro de Reis não conta mais. Aqui parou, mas nós vamos voltar para Crônicas, porque eu disse que um complementa o outro. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 24. Se a pessoa soubesse a gravidade de não ter temor de Deus, se converteria, pediria perdão. Joás não tem temor de Deus. E é lamentável a gente ver que muita gente não tem. Mas Deus não se deixa escarnecer. Olha só o que aconteceu com esse moço. Ele deu todo o tesouro da casa de Deus para o rei da Síria. Você pensa que se livrou do mal? Que ele comprou a salvação com dinheiro? Olha aqui o que está escrito. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Executaram os juízos de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Não teve nem um funeral digno. Como rei e único descendente de Davi, ele tinha direito a ser enterrado com o pai, o rei Davi. Mas ele foi enterrado em Jerusalém, fora da sepultura dos reis. Por quê? Porque ele foi infiel. Você vê? Nem na morte ele teve honra. Você acha que a alma recebeu honra no céu? Um dia, aqueles que forem para o Hades vão encontrar ali o Joás. Vão encontrar com ele. Ah, você que é o Joás, é? Poxa, fiz menos do que você, vim parar nesse mesmo lugar. Você vai ver este moço. E ele vai dizer, eu tive um bom sacerdote. Eu tive uma boa instrução. Mas eu só servi a Deus enquanto aquele sacerdote estava ali. Depois eu me desviei e como eu me arrependo. E nas vezes que Deus mandou mensageiros para falar comigo, eu fechei os meus ouvidos. Eu não quis me arrepender e por isso vim parar nesse lugar de tormento. Você vai ver Joás dando esse testemunho em meio a chamas e rangendo os dentes. Em grande sofrimento, chorando tardiamente, porque ali você pode clamar quanto quiser, que você não vai ser mudado de lugar. O sofrimento nunca termina, e o fogo nunca se apaga, e o bicho nunca morre. Imagine um lugar onde você sente dores dia e noite. Quem for para o Hades vai conhecer Joás. E o quanto ele lamenta estar naquele lugar, porque não quis ouvir. Agora preste atenção. Eu não sou profeta, eu não sou Joiada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só repito o que está escrito nesse livro. E eu estou aqui falando agora, porque eu sei que Deus me pôs na tua frente para falar estas coisas. Não sou nada, mas Deus me pôs na tua frente para falar com você. Deus me pôs acima de você para falar com você. Ouça se você quiser, mas a palavra que você está ouvindo agora é espírito e vida. E se ela entrar no teu ouvido e descer ao teu coração, e você se arrepender, você será salvo pelo sangue de Jesus. Deus vai apagar os teus pecados e transformar a tua vida. Agora ouça bem. Vou viver quanto tempo? Para mim tanto faz. E eu digo isso sem fazer média. Às vezes eu levanto, ou então no meio do dia eu olho para o céu e digo, Jesus, volte logo. Volte logo, Senhor. Tenho pressa que Jesus volte. Não penso em morrer. Mesmo porque Deus tem algo para fazer. E vai fazer. Mas não estou preocupado. Porém, não pense você que eu vou ficar aqui 130 anos falando. Nem eu
e nenhum dos outros pastores. Sei que você está aqui porque ouviu no rádio e pensou assim: puxa, eu gosto tanto do pastor João Ribe Palharim. Eu vou lá ouvir, quero conhecer, tenho curiosidade. E você veio aqui porque gosta de mim, aprendeu a gostar pelo rádio. Eu fico muito feliz com a tua presença. Se você veio me ver aqui, veio me conhecer. A igreja está lotada com a tua presença. Graças à tua presença, a igreja está lotada. Eu fico contente que você veio por causa disso. Mas preste atenção, meu querido. Se apegue comigo quanto você quiser e eu vou me apegar com você também. Eu vou ficar com você e eu vou te ensinar aquilo que eu sei a respeito da palavra de Deus. E se Deus me colocou como teu pastor, eu vou ser o teu pastor. Mas uma coisa eu vou te ensinar. Olhe para mim, para ouvir o que você precisa ouvir. Mas na hora de colocar a tua fé, a tua esperança, não é em cima do homem. Se você gosta de mim, eu vou fazer você gostar de Jesus Cristo. Porque Ele é a pessoa que tem condição de te garantir a vida eterna. O sacerdote Joiada morreu. E por causa da morte de Joiada, Joás se desviou. Agora, queridos, não há desculpa para você se desviar. Eu escuto gente falando: eu me desviei. O outro pastor que veio é muito grosso, muito estúpido, me maltratou. Eu me desviei. Não gostei daquele pastor. Hoje você não tem mais essa desculpa. O pastor que eu amava morreu. Você não tem mais essa desculpa. Porque o homem passa. O homem morre, o homem é transferido, mas hoje você tem o sumo sacerdote Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E Jesus disse: eu jamais te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje você não tem desculpa para desviar. Hoje você não tem desculpa, porque agora o teu sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Ele disse: eu vou enviar para você o Espírito Santo. E Ele te guiará em toda a verdade. Você não precisa de Joiada. Joiada serviu para pregar. Zacarias serviu para pregar. Mas Joiada morreu, Zacarias morreu. Você não precisa do João Ribe, a não ser para ouvir o que está sendo pregado. Mas um dia também ele passa. Pastor Joaquim Neto também, pastor Sérgio, todos vão passar. Mas a palavra do Senhor Jesus permanece para sempre. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra dele vai continuar. E com Jesus você pode contar. Não só nesta vida, mas até naquela hora em que você estiver atravessando o vale da sombra da morte. Quando você estiver se despedindo deste mundo, se você foi fiel a Jesus e não ao homem, a Jesus. Se você foi fiel a Jesus, o dia que você morrer, como todos, você vai ter que atravessar o vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte é uma surpresa. Sabe por quê? Porque é tudo escuro. A pessoa que morre, ela atravessa o vale da sombra da morte. Ela não sabe aonde ela vai parar, porque está tudo escuro. De repente, diante do ímpio, aparece o Hades, é lá que ele vai ficar. Ou, diante do justo, aparece o paraíso, e ele fica surpreso: é aqui que eu vou ficar. Mas enquanto você não atravessa o vale da sombra da morte, você vai estar em suspense. Mas, se você colocar a tua fé em Jesus Cristo, você vai repetir as palavras que o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E se você estiver com Jesus no vale da sombra da morte, Ele não vai te levar para o Hades, Ele não vai te levar para o tormento, Ele vai te levar para a salvação, para a vida eterna, para o paraíso. Você viu quais foram os erros de Joás, o jovem? Serviu a Deus só um período e desviou. Talvez você esteja desviado ou desviada. Ou pela rádio muitos desviados estão ouvindo. Não adianta. Mateus 24:13 está registrando que Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Não adianta eu servir a Deus 20 anos da minha vida e no último dia eu me desvio e morro no dia seguinte.
perdi tudo. Não adianta. Mas pastor, a pessoa serviu 20 anos a Deus, desviou um dia e morreu em seguida. Deus diz, valerá o último estado. Vale o último estado da pessoa. É estranho, mas é assim que funciona. A pessoa ficou 20 anos desviada, ou afastada, ou sem Deus, ou servindo aos ídolos, ou na macumba. 20 anos fazendo as obras do diabo. Aí ela se converte e no dia seguinte ela morre. Ela vai ser salva. Pastor, mas Deus é injusto. Não, Deus é justo. Vale o último estado. Tem que perseverar até o fim. Então você que está desviado, saiba disso. No estado que você está, se Jesus voltar ou se você morrer, você vai atravessar o vale da sombra da morte sozinho. E por estar sozinho no vale da sombra da morte, você já vai estar sabendo que o teu destino final é o Hades, que ainda não é o inferno definitivo. Você vai conhecer o inferno definitivo depois. Se você tiver Jesus nesta vida, você vai ter Jesus depois desta vida. Se você servir Jesus todos os dias desta vida, você vai ter Jesus todos os dias da eternidade. Mas se você deixar Jesus um dia desta vida, você deixa de ter a vida eterna. Você está compreendendo? Não existe purgatório. Existe fidelidade, temor de Deus. Mas eu também estou falando com pessoas que não são desviadas, não. Estou falando com pessoas que nunca serviram a Deus de verdade. Porque Joás, ele continuava indo no templo de Jerusalém, mas aí ele saía do templo e ia lá no bosque queimar incenso para os ídolos, fazer sacrifício para as imagens de escultura, se ajoelhar na frente de um pedaço de pedra, de barro, de madeira. Deus não dá a adoração dele para ninguém. A pessoa às vezes está numa fé que acredita em Deus, acredita em Jesus, mas acredita em um monte de padroeiro, entidades, acredita em um monte de ídolos. Que a pessoa acredita em Deus e acredita em Jesus. O coração dessa pessoa é igual ao de Joás. Não é perfeito, não é reto para com Deus. Se você ler a Bíblia do começo ao fim, Deus vai lá dizer: não quero que vocês adorem os ídolos. Quem fizer tal coisa vai ser eliminado do povo. Deus diz isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele termina dizendo a mesma coisa. Que a pessoa pensa, estou no tempo da graça. Deus entende, Deus sabe que eu sou devoto da padroeirinha, da Cidinha. Olha o que Deus diz aqui, terminando a Bíblia, o último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, está escrito assim: ficarão de fora, no versículo 15, capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Está entendendo? Você pode acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas você tem um ídolo na tua casa e acredita que aquela imagem tem algum poder ou é sagrada, você não serve a Deus com o coração reto. Você está fora, vai ficar de fora. Ficarão de fora os idólatras. Amado, amada, será que Deus, depois de tanto tempo, isso que nós acabamos de ler tem quase 2000 anos, será que Deus, depois de tanto tempo, tem que ficar repetindo isso, mandando mensageiros para repetir uma coisa que ele já disse N vezes na Bíblia toda? Será que Deus ainda precisa mandar mensageiro para repetir isso, que ele já deu por escrito, para ninguém ter dúvida? Infelizmente, Deus vê a necessidade de mandar mensageiros para falar isso. E Deus vê a necessidade não por causa dele, por tua causa, por amor a você. Para que você seja salvo de verdade. Para que você renuncie à falsa religião e receba Jesus Cristo como teu único Salvador e adore a Deus em espírito e em verdade. Deus quer pessoas assim. Deus não quer pessoas que o adorem através de uma representação gráfica ou através de um ídolo. Quero só terminar dizendo isso para você. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, e eu vou terminar aqui. Porque às vezes eu mesmo fico cansado de repetir certas coisas. Mas por amor a você, Deus está falando. Jesus disse: Deus é espírito.
E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer ser adorado através de qualquer representação, seja material, seja através de um símbolo. Não, Deus não quer ser adorado, reverenciado por nenhuma figura, por nenhuma estátua. Nada. A pessoa fica lá na frente de um ídolo, falando, achando que está mostrando para Deus o quanto é religiosa. E ela está mostrando para Deus que ela não vai entrar no céu, que ela vai ficar de fora. E a pessoa acha que é religiosa. Versículo 23, Jesus falando: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando hoje. E Deus quer achar. Amém? Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Não adianta ficar alisando, irmãos. Ou é ou não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ah, pastor, eu sirvo a Deus, mas eu faço uns pedidos para Iemanjá. Você está fora. Pastor, eu sirvo a Deus, mas eu faço uns pedidos para Cida. Você está fora. Pastor, eu creio em Jesus, mas eu sou devoto, ainda rezo para Maria. Você está fora. Maria não faz parte da Trindade. Deus não quer adoração através de Maria. Só existe um mediador entre Deus e os homens, entenda isso. Só um morreu na cruz. E foi a maneira que Deus preparou e oferece para você. Deus não quer a tua opinião dizendo: ah, eu gosto de tal padroeiro. Deus não está perguntando de quem você gosta. Deus está perguntando: você quer receber a salvação que eu te ofereço? E a salvação que eu te ofereço é através do meu único Filho Jesus Cristo, que como cordeiro morreu na cruz e verteu o seu sangue puro e imaculado para purificar os seus pecados. Meu Filho ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele tem condição de garantir a tua salvação, ninguém mais. O livro de Apocalipse, ali que nós lemos, no capítulo 22, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Se você tentar entrar na cidade santa sem o sangue do Cordeiro, sem o sangue de Jesus, Deus não vai nem te receber. Você não vai conseguir passar. Deus só vai abrir a porta se você vier falando: eu sou de Jesus, pode conferir, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu recebi Jesus como Salvador e eu servi até o fim. Aí pelo sangue de Jesus você entra. Pelo sangue de Maria, não. Maria não foi sacrificada por você. Pelo sangue de Pedro, não. Ele não morreu pelos seus pecados e nem ele era puro e imaculado. Pelo sangue de Paulo, não. Pelo sangue de qualquer mártir cristão, não. Eu só aceito o sangue de Jesus. É com o sangue do meu Filho que você está se apresentando? É, Senhor, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Então entra pelas portas. Teu nome está escrito no livro da vida. Pode entrar. Um homem morava numa casa, amados. E ele via que na frente da casa dele tinha um monte de pessoas religiosas que quase toda semana passavam carregando um ídolo num andor. E fazendo reza e recitando cantos, inclusive para Deus também, mas carregando aquela imagem no andor. Esse homem, conhecendo a palavra de Deus, um dia ele pegou um cachorro de gesso e pôs na frente da casa dele. E começou a espalhar para toda a vizinhança: eu largo a minha casa totalmente aberta, tem muito dinheiro na minha casa, mas eu estou muito tranquilo, porque eu coloquei um cachorro de gesso ali na porta para guardar a minha casa. É um cachorro bem grande de gesso. Estou tranquilo, eu deixo a minha casa aberta. Se algum ladrão tentar arrombar minha casa ou entrar na minha casa, o meu cachorro de gesso vai atacar, vai avançar na pessoa. E todo mundo na rua começou a rir dele. Que homem louco. Será que ele acha que um cachorro de gesso espanta ladrão? Até que chegaram para ele e disseram assim: você é louco? Desde quando um cachorro grande de gesso
Mesmo que esteja com os dentes arreganhados em posição feroz, desde quando ele pode proteger tua casa? E o homem disse: e por que vocês acham que essa imagem de barro que vocês carregam todo dia, toda semana, por que vocês acham que ela pode te salvar e te livrar do inferno? Você está compreendendo, querido? Está compreendendo a coisa? Deus quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura. E o Pai veio procurar aqui na Vila Brasilândia. E através dessa mensagem no rádio está procurando no Brasil inteiro. Quem está ouvindo pelo rádio também, preste atenção. O Pai está procurando. Se você foi achado, se você acordou agora, se você quer mudar a tua vida, reescrever tua história, garantir o teu nome no livro da vida, se você se arrepende do que você fez, e se você quer ser salvo, se você quer receber a única maneira de ser salvo, que é através de Jesus, então você tem que renunciar à falsa religião, os falsos padroeiros, os falsos mediadores, e receber o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você tem que recebê-lo. Isso não é retórica, não. Isso não é mudança de religião. Isso é salvação. Quem receber Jesus como Salvador vai receber o poder de se tornar filho de Deus. Ninguém mais pode te matar. Você não pode mais morrer. Sabe o que é isso? Desde que você fique firme com Jesus até o fim, você não morrerá nunca mais. Você vai passar da morte para a vida. É só um gesto de fé. Lógico, não basta isso e continuar acendendo vela para santo, para santa, continuar invocando Iemanjá, dando pulinho em 3 ondas, fazendo oferenda no final do ano, frequentando o centro, o terreiro, acreditando em entidades. Não, não. Recebeu Jesus como Salvador, Ele é único e exclusivo para você. E você também vai ser único e exclusivo para Ele. Ele vai se dedicar exclusivamente para você. Quando eu digo um gesto apenas, é uma entrega. E o Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. O que você tinha que ouvir hoje, você ouviu, porque Deus te ama. Se você não quiser ouvir, não ouça, mas Deus me enviou para falar com você. Deus te ama e me enviou para te dar esta mensagem. A mensagem está dada, agora a responsabilidade é tua. Mas se você não quiser, o dia que você encontrar Joás lá no Hades, você vai dizer: eu também, Deus me deu muitas chances, viu, Joás? E eu também fui rebelde e não quis ouvir. Mas se você hoje receber Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e servi-lo com fidelidade até o último minuto, até o fim, você vai entrar naquele lugar de delícias e você vai dizer: eu estou aqui, nesse lugar maravilhoso, tremendo, glorioso, sublime, esse lugar de glória na presença de Deus e com todos os salvos, não porque eu mereço, mas porque recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu estou aqui porque guardei a minha fé. Por isso, meu querido e minha querida, eu vou fazer o convite, porque é para isso que eu fui mandado como mensageiro. Sou só um office boy de Deus, acredite. Sou só um entregador de mensagens. E eu preciso levar a resposta que você tem. Qual a resposta que você dá para o meu Senhor? Sim ou não? Recebe Jesus como Salvador ou rejeita Jesus? Vai continuar com a tua falsa religião, com os teus falsos deuses? Ou vai receber o único e verdadeiro Salvador? Eu tenho que levar a resposta para quem me enviou aqui. E Ele está guardando o teu pronunciamento. É com você a responsabilidade. Por isso eu vou perguntar agora e você responde, se quiser. Quantas pessoas aqui hoje querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Único e suficiente Salvador. Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Que maravilha. Que maravilha. Que é isso? Que maravilha. Que maravilha. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua decisão. Cada pessoa que ergueu a mão, cada pessoa, venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá.
Cristo é criança, gente. Vamos aplaudir mais o Senhor. Olha que coisa, vem, olha quanta gente. Vem para cá, todos que ergueram as mãos, venham para cá. Que é isso? Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém que está desviado ou desviada, chegou a hora de você voltar para Jesus. Quando nós fizemos o primeiro painel da Paz e Vida, para colocar na frente da igreja, o Espírito Santo ficou incomodando. Está faltando, está faltando. O que está faltando? Coloque aí na frente, para que todos que passarem possam ver. Anuncie. Anuncie que o Senhor Jesus está voltando. E que os desviados têm que voltar para Ele antes. Desviados passam de ônibus, passam de carro, leem. Jesus está voltando, volte para Ele antes. E você que está sem igreja, ou desviado, desviado, e quem está ouvindo pelo rádio, conhece a palavra e sabe, tenha certeza que isso é a verdade. Porque você conhece. Os sinais já se cumpriram. A qualquer momento as trombetas soarão. Quem for de Cristo vai subir. Quem não for vai ficar na grande tribulação. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venha para cá. E você que está morrendo na fé. O que é isso, morrendo na fé? Amados, o Senhor Jesus, que nunca mentiu, profetizou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No mundo todo vai acontecer um esfriamento agora. A Europa já está sem Deus. Muita gente está esfriando, não tem mais vontade de ir à igreja, não tem mais vontade de ler a palavra, não tem mais vontade de orar. O amor de muitos está esfriando. Pastor, eu era tão animado, eu sinto que o meu amor está esfriando. Foi o que aconteceu com Joás. Nos primeiros 30 anos, uma bênção. Mas depois foi esfriando, foi mudando, foi sendo influenciado, foi largando a salvação. Foi esfriando até que não teve mais temor de Deus. A pessoa vai esfriando, o coração endurece, ela não tem mais temor de Deus. Pastor, comigo está acontecendo isso. Eu estou esfriando, eu tenho medo, pastor, porque eu conheço a palavra e eu não quero ficar de fora. Se você está esfriando, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque aqui tem fogo do Espírito Santo. E esse fogo vai te abrasar. Esse fogo vai queimar dentro de você. Não tenha vergonha não, venha aqui para frente em nome de Jesus. Sentiu o desejo de vir? É o Espírito Santo que está te chamando. Venha, porque este fogo vai pegar na tua vida. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai te renovar. Você não pode deixar que a tua fé congele. Jesus tem fogo para te esquentar. Vem para cá. Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Dobre comigo, por favor. Para quando é o nenê, irmã? Que beleza, está pertinho, né? Teu filho vai nascer na presença de Deus. Viu? E quando ele nascer, o mais rápido possível, venha para a igreja e apresente ao Senhor. Não batize o nenenzinho, viu? Não erre. Porque isso seria um laço para você. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, querido, querida. O mais difícil você já fez. Foi ter chegado aqui na frente. Agora, quando você falar meu Deus e meu Pai, diga de uma maneira que você sente no teu coração que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Então, de novo, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me prostro diante do Senhor, para com arrependimento, te pedir o perdão sincero dos meus pecados. Pai querido, eu errei,
reconheço isto, mas ouvi a tua palavra e agradeço pelo teu grande amor, por ter falado comigo desta maneira que me converteu. Meu Pai bendito, eu me rendo ao Senhor, eu rejeito a falsa religião, a falsa fé, eu rejeito todos os ídolos, todas as entidades, e eu declaro diante do teu altar, e eu te peço, Senhor, registra agora, aí na glória, o que eu vou dizer. Eu declaro que o teu Filho Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Pai querido, me purifica agora pelo sangue de Jesus. Me coloca agora em comunhão com teu Espírito Santo. Vem morar dentro de mim para me acompanhar no vale da sombra da morte, ou me acompanhar no dia glorioso do arrebatamento da igreja. Meu Pai querido, confirme agora, aí no céu, a minha salvação. Registra o meu nome no livro da vida, porque hoje, totalmente, eu me converti ao Senhor. Nada, nem o mínimo, deixarei para me impedir de ter comunhão com o Senhor. Eu vou fazer, hoje e sempre, a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Me sustente com teu Espírito, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.